Olá, vamos conversar hoje aqui com o Ademir Assunção, do Risca-Faca, livro de poesia. Risca-Faca, lançado pelo selo Demônio Negro, São Paulo, agora em 2021. Livro que traz uma série de poemas do Ademir e também um prefácio da Cláudia Roquette Pinto, que fala, ao seu final, Risca-Faca é a afirmação inegável de uma poesia que, a despeito de todo o terror ao redor, segue afiada, ligada e com o dedo no pulso da vida ou no gatilho. Massa. Seja bem-vindo, Ademir. Opa, beleza. Um prazer aí estar conversando contigo depois de tanto tempo. Bem legal. Exato. Então, gente, esse vídeo a gente vai falar sobre o livro do Ademir, o Risca-Faca, e o Ademir é um autor de quase 20 livros, né, por volta de 20 livros. Ele nasceu em Araraquara, em São Paulo, em 61. Poeta, letrista, escritor, jornalista, fez curadoria, é vencedor de vários prêmios literários. Eu vou deixar a descrição da mini biografia dele aqui nesse vídeo. Entre outras coisas, o Ademir venceu o prêmio Jabuti em 2013 com A Voz do Ventríloco e melhor livro de poesia do ano, que está aqui. E Big Brother, o livro seguinte, ficou entre os finalistas do Jabuti em 2016. Ele é formado em jornalismo pela UEL e trabalhou na Folha de Londrina, Estado de São Paulo, uma série de veículos aí. Também tem uma atuação junto à divulgação literária com a edição de algumas revistas, né, como Coyote, por exemplo. Também é um letrista, gravado por uma série de artistas, como Itamar Assunção, Edivaldo Santana, Madan. Eu me lembro, inclusive, Ademir, que você me apresentou ao Madan, né? naquele nosso contato já há mais de 20 anos. E também tem CD, tem uma série de trabalhos relacionados à música, e é um autor também já traduzido para o inglês, para o espanhol, para o alemão. Tem uma série de livros. Eu recomendo que vocês olhem principalmente o site do Ademir Assunção. Ali vocês vão ter um quadro mais completo do artista, do poeta, chamado zonabranca.com.br. Também vou deixar o link na descrição desse vídeo e o link para o livro, né, Risca-Faca também, para vocês adquirirem esse livro. Talvez você pudesse, Ademir, começar situando esse livro nesse conjunto imenso aqui, nessa biografia, que eu tive que resumir bastante aqui, da sua produção. Então, talvez, né, recuperando um pouco a memória desse projeto, desse livro, como é que ele foi composto, como é que ele foi montado, né, porque é um livro que tem 5 partes, algo assim que situasse para quem está nos assistindo, como é que surgiu esse livro. Tá. Bom, o Risca-Faca foi lançado em 2021, como você falou, né? Eu não me recordo o poema, os poemas mais remotos, mas eu creio que é 5, 6 anos de trabalho. E eu estou sempre trabalhando, é parte da minha vida, trabalhando livros diferentes. Às vezes você vai percebendo que um conjunto de poemas vai se agrupando e outro conjunto vai se agrupando de outra maneira, e às vezes, quando eu vejo, eu tô com 2 ou 3 livros em andamento, né? E o Risca-Faca tem alguns poemas, ou grande parte dos poemas, que refletem bastante esse período muito difícil, né, que a gente viveu aí anterior à pandemia, esse fechamento de ideias políticas e culturais que a gente viveu no Brasil recentemente, né?
e que eu vejo, na minha opinião, um quadro que estava vindo já de algum tempo, né? E que aí encontraram uma figura que se tornou meio porta-voz de ideias bem atrasadas, né? Em termos de comportamento, de visão da vida, né? Do nosso ser e estar aqui no planeta, né? Que é um ser e estar passageiro, né? Então, essa visão muito reduzida das coisas, né? Cheia de preconceitos, de intolerância, de uma falta absoluta de delicadeza, de inteligência, cria uma indignação, né? Não só em mim, criou em muitos artistas e muitas coisas vieram à tona expressando esse desconforto, né? Esse mal-estar diante disso. E no Risca-Faca é bem visível, né? Uma parte considerável do livro é bem construída em resposta a esse desconforto aí que a gente estava vivendo. Uhum. Poemas bastante, sei lá se a palavra é essa, mas contundentes, né? Assim, quase como uma atitude meio punk, sabe, Ricardo? É isso que vocês estão servindo? Ok, então vou devolver para vocês. Uhum. Sim, não, tem esse aspecto político que atravessa o livro todo, né? E ainda que cada parte, cada seção ali arranje isso de uma forma diferente, né? Eu acho que o que dá unidade ao livro é um pouco essa ideia de poesia enquanto resistência também, né? Uma coisa que a gente faz aqui, Ademir, é ler um poema, né? Que possa, de certo modo, já abrir aqui os trabalhos. Não sei se você quer ler o poema, se quer que eu leia, se quer Ah, escolher se um poema. você, se A você gente não quiser combinou, né? ler, eu acho bacana, porque é sempre legal ouvir a leitura de um poema na voz do outro, né? Na Ah, então maneira massa. Seria legal, se você quiser ler. Aham. Vou ler aqui. Vou ler o primeiro já, então. O Máquina Pensante. Esse livro, né, eu estava falando, ele tem 5 sessões, 5 partes, né, 5 pedaços aqui, 5 trechos. E esse primeiro é o Sangue, Verso, Água, Brasa. Depois a minha ideia, Ademir, é falar um pouquinho de cada uma dessas partes aqui. Então eu vou ler esse primeiro poema, que é o Máquina Pensante. Um poema que se pensa a si mesmo como eu penso nele neste momento. Organismo vivo pensante. Moto contínuo em pleno funcionamento, quando quem o pensou já não esteja mais aqui. A linha pensa, a ponte pêncil, a escrita persa, nada que a prosa versa. Palavra com nome de estrela, cometa que não se derreta, no atrito com a atmosfera, pura música das esferas, algo do tamanho de um grilo, som mais forte que o grito, lógica, mágica e delírio. A noite avança, o pensamento passa, traça, asa, grafia. Nada sobrevive além do além da poesia. Eu gosto muito, já de cara, o aspecto político ainda não está presente aqui, de certo modo, né? O que está presente enquanto afirmação e não enquanto negação de um determinado sistema que se instalou e corroeu toda a vida política brasileira, a vida social brasileira, mas enquanto afirmação de uma outra condição que eu acho muito presente nessa primeira parte, que é isso que você mencionou agora há pouco, né? Do nosso ser e estar no planeta, né? E que é algo passageiro. Para mim, Ademir, não sei se você vai concordar, mas essa primeira parte do livro tem uma moldura que para mim é muito marcada por essa ideia de morte, né? Tem versos assim:
tantos dias de glória para só morrer a míngua. Daqui ninguém sai vivo. Nada sobrevive além da poesia, que foi esse que eu li agora, né? Essas ideias de finitude. Então, assim, tem uma resposta que é da poesia, mas que não fala na mesma língua do opressor, né? Que é o bolsonarismo que se instalou, esse pensamento conservador, etc. Mas apresenta o que a poesia pode nos oferecer, de certo modo, né? E que é esse estar além da poesia, no fim das contas. Então, para mim, essa primeira parte assim foi muito impactante, porque tem essa relação de um eu com o vento, com a chuva, com o céu, com o sol, com o mar, com a nuvem, esse eu transitório, né? Uhum. Acontecendo perante esses entes aí que são mais permanentes. Como é que você vê essas duas coisas acontecendo nessa parte do livro, né? Essas duas coisas que são esse eu passageiro e essa permanência da natureza, que eu acho que a gente falou de um livro que é Poesia e Resistência, mas a resistência aqui me parece vir nessa outra direção, né? Uma Uhum. direção que é mais afirmativa do que negadora de um determinado estado de coisas, né? É, é, cara, eu acho que com o passar do tempo, a gente vai avançando no tempo, se é que o tempo existe, né? De pensar no tamanho do universo, você se deitar numa noite estrelada, no céu aberto, e ficar observando o céu, pô, não tem como não perceber a nossa total insignificância, né? Diante do tamanho da grande casa, vamos dizer assim, que a gente mora, né? E eu acho que essas coisas, Ricardo, com o passar do tempo, e obviamente com a proximidade com a morte, né? Essas perguntas vão, de uma forma ou de outra, queira ou não queira, elas vão surgindo, né? Como Caetano Veloso, eu gosto muito daquele verso, né? Existirmos, a que será que se destina, né? A gente começa a se perguntar, afinal de contas, a gente vem para esse planeta, faz uma trajetória, faz uma porção de coisas, se relaciona com outras pessoas, com aqueles que se interessam pela arte, vão estudar poesia, estudar música, estudar o cinema, ou o engenheiro vai estudar engenharia, o arquiteto vai estudar arquitetura, faz, e chega um dia isso tudo acaba, né? Não tem como escapar disso. Então, esse ser estar no mundo é uma coisa que vem se tornando um motivo de reflexão para mim cada vez maior. E eu tenho uma ligação já muitas décadas com o Zen budismo, né? Mais com o Zen do que com o budismo. Embora o Zen é indissociável do budismo, mas eu me interesso mais pelo Zen, que é o lado prático, é o lado de você sentar na frente de uma parede branca, que é o método de meditação, né? Não é, essa palavra nem é muito correta para o zazen, né? Que é esse sentar-se numa determinada postura, com uma determinada respiração, diante de uma parede branca e treinar a tua percepção, né? Principalmente a percepção mesmo, que eu acho que me parece que nessa época que a gente está vivendo, assim, com tantas coisas chamando a nossa atenção o tempo todo, né? Do WhatsApp aos portais, à televisão, é um período que está alterando completamente a nossa percepção. E eu tenho a impressão que está rebaixando nossa percepção. É como, muitas vezes, eu me sinto assim como o hard disk de um computador, sabe? Ele vai se enchendo, 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 e chega um momento que ele começa a ficar lento. E
se a gente trazer isso para o software humano, né? Parece que a gente está carregado demais. A gente passou de um período de carência, né? De falta de difícil acesso à informação e tal, para um período de excesso absoluto. E eu não chamo de informação, não, um excesso de estímulos tentando te chamar a atenção, sempre querendo te vender alguma coisa. Sempre. E eu me pergunto o tempo todo, mas espera aí, a gente precisa de tanto excesso assim? E eu penso que esses poemas, principalmente da primeira parte, né, que não é à toa chama verso sangue, não lembro aqui a ordem. É o sangue verso água brasa. Sangue verso água brasa, né? Que elementos assim muito ligados à vida, né? Sangue vida, verso para nós poetas é o que a nossa gasolina, vamos dizer assim, né? O nosso combustível, água e brasa, né? Água e fogo, né? Então bem constitutivo dessa da vida, né? Da vida e que acaba, uma hora ela vai acabar. Pois é, eu acho que isso atravessa essa sessão como um todo, assim, Ademir. E tem um poema aqui, que é o Espírito do Tempo, na página 33, que faz esse contraponto que a gente falou, né, no começo. Tá, é um livro de resistência, beleza, mas também é um livro que tem essa posição perante a vida de entender um pouquinho também a desistência, né? Hum. Aqui, esse poema fala assim: às vezes bate um desânimo, uma vontade, filha da puta, de esticar a corda, apertar o gatilho, ouvir o eco do estampido, tocar fogo na lona do circo. Às vezes bate uma revolta, uma vontade dos infernos de acender de novo o braseiro, peitar o leão de chácara, chutar a canela do zagueiro, jogar o capanga nas águas do Niágara. Às vezes bate um vento, e se não há caminhos, eu berro, eu corro, eu invento. Duas forças, uma que puxa para a desistência, outra que puxa para a resistência, e aí o vento. Então, acho que é um jogo bem legal aqui desse ir, não ir, e ao mesmo tempo tá em... Então, eu acho que tem um aspecto, você falou do Zen, né? Eu acho que tem um aspecto ecológico, ambientalista, inclusive, nessa primeira parte, que é bem interessante, assim, e que torna o teu livro algo que ultrapassa, inclusive, essa dimensão política que a gente começou a discutir aqui no início. Se a gente falar um pouco desse poema, por exemplo, Ricardo, é evidente na primeira parte um tom de pessimismo, né, que bem evidente, né, que leva a gente às vezes até a essa esse impulso de desistir de tudo, né? Mas eu acho que o lado zen acaba falando mais forte, até como Uhum, apontando um caminho, né? Quando uhum, aparece a figura do vento ali, de uma força natural, né? E que vai continuar existindo independente de nós, né? O vento é muito mais eterno do que a gente. Então, eu acho que essa relação, sabe, com as refregas com o mundo, os sinais que a sociedade nos dá, né, o tempo todo de não se resolver. A gente tem hoje pessoas passando fome, pedindo dinheiro no semáforo, e outros mandando foguete para dar uma voltinha em volta da Terra, né, como é o caso do Jeff Bezos, né? É uma coisa incompreensível, é um desequilíbrio
se a gente pensar do ponto de vista histórico, político, sociológico, tem milhares de maneiras de compreender, né, os processos de exploração, os processos de desenvolvimento para alguns e de miséria total para outros, né? Agora, se você pensar como espécie, como ser humano, você fala, como compreender isso? Sabe, uma espécie que já tem aí tantos milênios, né, de evolução, de um certo ponto de vista, uma evolução inegável. Pode esquecer que a gente já foi macaco brandindo um fêmur, como no filme do Kubrick, né? O 2001, Uma Odisseia no Espaço. Então, quer dizer, a gente evolui, uma espécie que cria um Miles Davis, né? Aham. Que cria um Bill Evans, que cria um Sérgio Sampaio, cineastas, e, por outro lado, a gente fala, cara, a gente não consegue se resolver. Como é que a gente pode conviver com, sabe, esse excesso de um lado e a carência absoluta de outro? Então, essas coisas não tem como não nos afetar, né? Além das coisas já naturais da vida, de você, né, os anos vão se passando, você vai envelhecendo, você perde amigos, perde parentes, perde pais. Quer dizer, essas coisas da vida que a gente tem que lidar, que todo ser humano tem que lidar, além dessas, a gente vê uma sociedade que não se resolve, sabe? Porque uns são movidos por uma força, por uma energia de acumulação, e acumulação, a gente sabe, é depredação, ainda mais no estágio que a gente está, né, em máquinas e tecnologias e bastante gente no planeta. Quanto mais se acumula, mais se depreda a casa em que a gente vive. Então, essas coisas estão presentes na minha poesia. Agora, eu queria fazer uma observação, não como um discurso, eu não estou fazendo um discurso sociológico, eu não estou fazendo uma narrativa histórica, eu estou fazendo poesia. E eu me preocupo com os mecanismos da poesia, que são múltiplos. Já se fez Hum. poesia de maneiras múltiplas e em todos os povos, não existe povo sem poesia. Agora, a gente está lidando com uma linguagem que tem milênios, né, também de desenvolvimento, de questionamentos, e eu acho que não se pode desconsiderar isso, sabe? O que eu faço é poesia. Então, eu tô inserido, estamos todos nós, poetas, inseridos dentro de uma linhagem que a gente pode questionar, a gente pode negar, a gente pode se voltar contra ela, mas é dentro de uma linhagem. Nós não estamos fazendo discurso histórico, nem sociológico, nem político, eles podem ser trazidos para dentro da poesia, mas a poesia tem mecanismos. É como eu querer construir uma ponte, um viaduto, usando um microscópio. Você está entendendo? Usando um aparato que é de outra ordem. Eu posso até conseguir fazer paralelos e tudo mais. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes eu vejo assim uma preocupação de afirmação ou de questionamento, mas que se esquece que a linguagem poética é uma linguagem elástica, múltipla, como estava Uhum. dizendo, né? Mas ela tem características que são da natureza da poesia, né? A gente está lidando com a palavra, com a linguagem, e Sim. em estado de linguagem poética, né? Por mais que esse estado de linguagem poética, como eu disse, pode ser questionado, pode ser revirado, mas é bom não esquecer que a gente está fazendo a poesia, né?
Sim, e nesse ponto, esse poema Espírito do Tempo, ele toca numa questão que é a questão do humano, e não necessariamente, ele também não é, por outro lado, um panfleto. Você não está falando como representante de um nós, de um coletivo. Então, não é um panfleto político também nesse sentido, ele é bastante humano, porque ele joga com esses dilemas da existência, que são a desistência e a resistência. E, ok, tem essas duas possibilidades. Eu não vou exatamente assumir nenhuma delas, porque eu estou pondo aqui, e aí você tocou na linguagem, eu estou pondo aqui todas elas no infinitivo, esticar a corda, apertar o gatilho, não quer dizer que eu vá fazer essas coisas, ou uma vontade de acender o braseiro, peitar o leão de chácara, também não significa que eu vá fazer isso, porque o que eu vou fazer, poeta, eu lírico aqui, é me espelhar no vento, me espelhar no vento, e se não tem caminhos, se nenhum daqueles dois talvez sejam caminhos, inclusive, eu vou berrar, aí a poética da voz, que é algo muito forte na tua literatura, eu corro, eu invento, né? Então, o vento com o invento aqui jogam muito bem. É um dentro do vento, inclusive, né? O invento aqui que você coloca. Eu gostei muito desse poema, eu acho que funciona um pouco como manifesto, digamos, dessa sessão poética aqui. Viu, Ademir? Tem na sequência aqui, né, uma outra segunda parte do livro, que é a zona de confronto, que vai trazer ali, né, uma série de vozes da vida política, da vida da vida urbana, né, também. E uma pergunta que eu ia te fazer e que eu tenho feito para quem tem conversado aqui comigo, porque muitos de nós escrevemos poemas políticos nos últimos tempos, né? Isso foi não só assim uma obrigação nossa do campo progressista, mas também assim uma forma de daquilo que você falou, né? De devolver com aquilo que me é próprio, que é a poesia, uma outra potência, uma potência que se contrapõe a essa opressão e destruição toda que a gente teve mais recentemente. E aí a pergunta que eu tenho feito é o quanto dessa nossa produção vai envelhecer bem, sabe? Essa produção nossa que muitas vezes é datada, aparentemente datada, porque ela é bem circunscrita aqui, por exemplo, né? Tem esse poema, eu penso num poema como esse, Um Idiota no Meio do Caminho, né? Que é um poema, ok, assim, muito eficaz, eu acho, mas a minha pergunta tem sido um pouco essa, né? O quanto essa nossa produção foi necessária e o quanto ela ficará datada. Então, Ricardo, Não isso é sei se uma... essa é uma preocupação tua, assim. Claro, é sim. Você mencionou o Idiota no Meio do Caminho, né? Pela proximidade que a gente tem com uma figura, eu não gosto nem de nomear o nosso ex-presidente do Brasil, ele está muito próximo. Então, esse poema, inegavelmente, eu tenho consciência disso, se remete a ele. Agora, não sei, não tenho a pretensão de pensar daqui a 200 anos, quando a Sim, figura se tornou uma citação na história, mas o poema continua. Será que esse idiota não sintetiza um tipo de comportamento, um tipo de visão de mundo? Quando eu escrevo esses poemas, eu me preocupo muito com isso, para que ele tenha como você citou, né, o humano, para que ele tenha uma percepção, não é de uma figura ou de um quadro que se circunscreve a um período de 10, 20, 30 anos, mas extrair disso uma percepção e conseguir elaborar uma linguagem do tipo de humano e de relações que se cria a partir disso. Por exemplo, quando eu falo aqui no final, e a tuba trevosa e tenebrosa entra em transe, e afia as facas, e estala as esporas, e engatilha as armas,
revelando às crianças uma face dura e rude, sem leveza, sem beleza, sem delicadeza alguma, um idiota tão maligno e digno de pena que nem vale o esforço de um poema, eu quero crer que isso não se circunscreve a uma figura, a um período, sabe? Uhum. E em outros poemas, por exemplo, um que eu nomeio, pessoas, o Moro, né? Aham. O ex-juiz Sérgio Moro, e tomo cuidado de fazer uma relação direta com o Triste Bahia, do Gregório de Matos, que tem 400 anos. E a gente lê o Triste Bahia hoje e é atualíssimo. Você pode trocar os Sim, nomes, entendeu? Mas a estrutura que ele denuncia, que ele ironiza, né? Ela continua quase que intacta, né? E a gente não pode esquecer, citando Gregório de Matos, que se fizermos uma leitura e não inclua o imaginário e as manifestações da palavra dos nossos indígenas, né? Se a gente pensar na literatura como ela vem sendo pensada tradicionalmente há muitos séculos, da literatura letrada, da literatura do livro, o início da literatura brasileira é Gregório de Matos, né? E você vê já, lá no século XVII, poemas extremamente políticos, com nomes de pessoas, os inimigos do Gregório de Matos. Na Divina Comédia, Dante Alighieri coloca na Divina Comédia inimigos dele, da época, políticos, bispos, só que ele elabora de uma estrutura, por isso que eu estava falando, da poesia, que isso não se destrói, não se destrói, não se evapora, sabe, com aham, não facilidade, envelhece. não envelhece, né? Aham. Então, quando essa preocupação, né, estava presente para mim o tempo todo, pô, mas será que isso aqui não vai ficar datado? E eu quero crer que não, por essa preocupação com a poesia, né? O Triste Brasil, por exemplo, é um soneto dialogando diretamente com o Triste Bahia, do Gregório de Matos, tanto que eu botei um subtítulo atualizando o Gregório de Matos, quer dizer, fazendo um diálogo de 350, 400 anos, dentro de uma tradição poética brasileira, né? Eu acho que esse cuidado é importante, assim, para quem tem o desejo, né, da máquina, o primeiro poema que você leu, né, da máquina pensante, que sobreviva a nós mesmos, ao Uhum. próprio Criador, né? Eu acho que é uma preocupação que deve estar aí no horizonte de quem está mexendo com a linguagem poética, com a linguagem artística em geral. Não, perfeito, perfeito você trazer a lembrança do Gregório e principalmente do Dante, né? O Dante é o cara que traz o presente para a poesia, né? De certo modo, né? Traz que ele coloca nesse momento de início do humanismo ali, trazendo o presente político dos seus contemporâneos ali para a poesia. E, nesse Pra... caso, só completar, Ricardo, acaba tendo também um registro histórico, que você resolve com notas. Por exemplo, o Conde Ugolino, que aparece, agora não me lembro em qual ciclo do Inferno, é uma figura real da época de Dante Alighieri, e vários outros, tem vários, e que você fica até como um registro. Eu gosto de pensar de Dante Alighieri para o Sting, do Police, né? Tem uma frase do Sting que eu acho muito legal, que ele diz assim: não me sacaneie, que eu te coloco numa letra de música minha e te eternizo. Uhum. De certa forma, foi o que o Dante fez com vários inimigos dele. Não, com certeza. E
Mas nessa sessão ainda, né, Ademir, ainda para fechar essa zona do confronto, ainda tem poemas como o poema que fecha a série aqui, que é o Sutra do Coração da Mata, que, de certo modo, ele sai um pouco dessa circunscrição assim mais restrita, né, mais atual, né, que os deuses sacudam os ombros dos acuados, que os deuses acudam a honra dos acusados, que a perfídia, a injúria, a calúnia, a mentira sejam riscadas do mapa, sejam banidas da mata, que Shiva pinique com faca as nuvens cheias de chuva, até que a dança das águas encharque o chão do sertão, e o sol luza no breu das almas, que trocam o nome do nume por sacos cheios de estrume nas costas de um deus pagão. Maravilha, muito, muito bonito, e me passa muito essa ideia de resistência também, né, de um poema que retorna, né, como você disse, né, essa palavra sendo atirada, né, no inimigo, de certo modo, né. E você Maravilha. vê aí a presença de novo, né, aí mais do budismo mesmo, como eu falei que eu me interesso mais pelo Zen do que pelo budismo. Eu disse que eu me interesso mais, não que eu me desinteresse, né, pelo budismo. E o Sutra, e que aparece também, a gente pensar nos poemas do Ginsberg, né, Sutra do Girassol, e na tradição do budismo, né, as falas, né, do Buda, ou atribuídas a ele, que até hoje nos mosteiros, entre os praticantes do budismo, se entoa, né, esse sutra. Você vê que eu nomeei o poema de sutra, mas ao invés de fazer uma relação com o Oriente, fiz com a mata, né, com o nosso ambiente aqui que está em volta, né, Sutra do Coração da Mata, né? E eu tenho sempre essa, sei lá, eu acho que é uma preocupação de não cair na distopia, sabe? Tem algumas pessoas, acho que a partir principalmente do Big Brother, né, que é um Uhum. livro posterior à Voz do Ventríloco, que atribuem uma distopia à minha poesia e tal, e eu não concordo com isso. O Big Brother é um poema, na verdade, longo, né? Dividido em 66, você pode ver como poemas independentes, mas ele tem uma trajetória, ele tem personagens ali, ele tem para mim é um poema longo, e que é barra pesada, é realmente um ambiente de desterro, como a gente jogar uma lente de aumento nesse ambiente que a gente já está vivendo. A gente estava falando aqui, Uhum. né, da fome, da depredação do meio ambiente, das relações humanas, mas sempre com esse, para mim, pelo menos, o sentido de alerta, falar, olha, é isso aqui mesmo que vocês querem? Vocês têm certeza? Então, ali eu pesei a mão mesmo para montar um quadro apocalíptico, né? Mas não com Uhum. a ideia de falar, não, olha, fudeu tudo. Não, com a ideia de gerar uma percepção contrária, sabe? Do horror, você fala, bom, não dá para a gente viver assim, então vamos tentar construir um ambiente digno, né, da evolução humana. Sim. É, bem no meio do livro, a gente tem uma seção chamada Livro de Retratos, né? Então, é algo que fica no meio, como se fosse uma seção assim, enquadrada por toda essa discussão política, existencial, metafísica, etc., que atravessa as outras sessões. E nessa aqui, livro de retratos, você tem aqui a presença dos seus interlocutores, das suas admirações, Uhum. o poeta se coloca um pouco também como leitor, como Uhum. ouvinte, como espectador, se coloca nessa posição
do outro lado, né? Você coloca nesse outro lado. E tem poemas assim que para mim se resolvem muito bem na simplicidade deles, como é o caso do Cartola, do Juvenal Pereira. Gosto muito desse poema de Juvenal Pereira. Que sentido você viu em trazer esses nomes para esse livro chamado Risca-Faca, que é um livro justamente que trabalha com essa potência da resistência, com esses aspectos aqui? Olha, E se você pudesse situar se esses são os nomes, de fato, assim, da sua interlocução, da sua formação, né? Como é que você se encaixa nessa tradição aqui, porque tem uma série de poetas também. uhum. Olha, o impulso, primeiro, acho que foi de dialogar com o outro, né? Eu vou colocar no singular, mas esse outro é plural, né? E esse diálogo ser um pretexto, inclusive, para manter uma linguagem própria. Acho que a essa altura da vida, acho que eu já consegui a minha dicção própria e tudo, né? Mas de dialogar com a arte do outro, né? Não tem só poetas, tem Uhum. também compositores, né? Estou folheando aqui, Rimbaud, Bachot, De Blind Willie cantora. Johnson, que é um bluseiro das antigas, norte-americano. Então, é como dialogar com a linguagem dessas personagens, que são muito importantes na minha vida, são realmente formadores do tipo de sensibilidade, do tipo de linguagem que eu fui criando ao longo dos anos, e, ao mesmo tempo, servir como um pretexto de uma reflexão. Se você for perceber, assim, todos esses poemas estão refletindo sobre algo da vida, algo da própria linguagem, sobre a sutileza da percepção. Por exemplo, pegar um Bachot, né? Conhecido, né? Pela atenção ao pequeno, né? Ao mínimo, ao salto de um grilo, né? Você pensa, pô, num mundo com tantos problemas, com tantas teorias, com tantas questões a se resolver, quem é que presta atenção, né, no salto de um grilo, né, como se fosse Uhum. quase algo quase desprezível até como tema para um poema, ou tema ou a motivação, né? E nesse poema, por exemplo, do nomeado, né, Bachot, acho que fica bem Bachot me leva a essa percepção que eu tentei trabalhar no poema, né? Que é algo tão pequeno, quase nem notado, um grilo esmagado, o salto de um gato, menos que um lago, menos que um vulcão em erupção, muito menos que o olhar descansado de um cão, né? De se partir de uma coisa macro, né? Um lago, passar pelo vulcão e chegar no simples olho de um cão, né? Uhum. Essas coisas que mobilizam parte da minha percepção, né? De um outro modo. A gente estava falando aqui agora há pouco do idiota no meio do caminho, que tem uma conotação macro, né, da sociedade e tal, mas o outro lado, ou o mesmo lado, porque está na mesma pessoa, é a percepção do pequeno, sabe, que está tão vivo quanto nós, e está aí exercendo seu pleno direito de existência ao nosso lado. Pois assim, eu não sei, Ademir, mas assim, a percepção que eu tenho quando eu falo do seu nome e tal, é que ele é um nome, uma poética mais associada. Você veja como as coisas podem induzir a erro, né? Mais associada ao grito, mais associada a esse posicionamento mais anárquico,
mais punk mesmo, né, como a gente mencionou, mas tem toda uma leveza, uma graciosidade, um cultivo desse mínimo, né, estou aqui no Arthur Rimbaud, sumir aos poucos, estrela decadente, essa coisa mais suave, né, que eu acho que, com exceção, claro, né, do poema do Coronel U, que é um poema que está aqui no meio desses vários, né, e É. que retoma as outras sessões do livro, né, para mim, assim. Mas o poema para o Cummings também, que aparece aqui, eu acho que isso tem um outro lado da sua poética que muitas vezes, naquele discurso mais chapado, assim, de quem só te viu declamando ou qualquer coisa desse tipo, leva mais para o lado do rock and roll, do punk, do poeta que grita, né, do poeta da voz, mas eu acho que tem todo esse lado mais suave também que merece ser mais analisado na sua poesia. Inclusive esse do Juvenal Pereira aqui que termina, o que significa, talvez, quem sabe, o que significa o que fica depois da imagem. Isso aponta para uma coisa mais enevoada, assim, que é muito distante daquele poema mais direto que você tem também na sua produção, né? Eu acho que merecia ser mais analisado esse tipo de aspecto da sua poesia. Manuel de Barros também, essa coisa do pequeno, né? Essas coisas convivem, né? A gente é múltiplo, né? Algumas pessoas talvez expressem mais esses lados que muitas vezes parecem contraditórios, às vezes até são, mas que estão que são elementos constitutivos da personalidade, tanto pessoal quanto artística, né? Então, eu concordo com você. Muitas vezes o que acaba ressaltando mais na minha poesia é esse lado, digamos, mais agressivo, mais direto, mais respondendo com uma atitude meio punk. Eu acho que esse é um termo bem apropriado. Mas esse lado convive com essa percepção do pequeno, sabe? Do sutil, sabe? Do suave. E se você for prestar atenção, ela está desde o início na minha poesia. Desde o LSD novo, está presente. Em poemas bem contundentes e outros muito sutis, muito até eu gosto muito desse termo que você usou do enevoado, sabe, daquela percepção como num filme do Kurosawa, sabe, que sempre tem aquele nevoeiro e você procura enxergar através daquela imagem ali que fica dançando na sua frente, mas meio encoberta por uma gaze de névoa, sabe? Uhum, uhum. Sim, sim. Você sabe que você mencionou aí o LSD No, eu tinha esse livro, sumiu daqui de casa, não sei se eu emprestei para alguém, se alguém pegou e foi embora com ele, alguma coisa aconteceu aí com essa... E faça bo... 94, né? Um livro bem, bem... 94, né? E faça bom uso. E tenha Tomara. e tenha uma boa viagem. Mas eu gostaria de tê-lo aqui ainda comigo, assim. Viu? No, tem um poema aqui para Marielle Franco, né? Nessa sessão, então recomendo bastante também. Roberto Piva, Torquato Neto, repassa toda uma tradição aqui. Na outra sessão, que é a Fábulas Contemporâneas, a gente já vai para um tipo de forma de poema que é diferenciado, que vai para esse aspecto da prosa aqui, né? Uhum. Ainda que alguns se estabeleçam como listas, assim, mais ou menos, mas você traz essa ideia de fábula, e fábula sempre nos conduz a uma espécie de moral também, né? Toda fábula encaminha uma espécie de moral da história, né? Os poemas vêm num contínuo em geral,
esse contínuo da prosa, e no fim tem um fecho, né? Às vezes entra uma outra voz, alguma coisa assim. E também me parece assim que para o livro é o ápice daquele momento, daquele movimento, melhor dizendo, de pegar várias vozes, né? De trabalhar com essa voz pública, com essa polifonia. Assim, eu até brinquei aqui na minha leitura de que é o momento do livro que a poesia mais suja as mãos, né? Por exemplo, a ideia Interessante. quando você fala que o Brasil é uma série da Netflix, né? Tem aquele poema todo com os títulos em inglês dos filmes, das séries. Gosto também do Fábula do Futuro, né? Que coloca assim a própria condição da poesia meio como algo desolada, né? Fábula da Putaria, tem assim uma série de poemas até um pouco mais agressivos nessa sessão, mas é uma sessão com muita unidade, né? Uhum. Acho que é uma das que mais tem unidade aqui. Num primeiro momento, Ricardo, eu comecei essa série com essa forma, né, eu queria fazer uma forma blocada, né? São todos Uhum, blocos. E teve um momento que eu comecei a ficar em dúvida se eu dividia em versos ou se eu mantinha essa forma. E eu resolvi manter porque são poemas têm um ritmo muito marcado, cada poema com um ritmo diferente, né? E eu quis meio que esconder isso do leitor, uhum, fazer com que o leitor procure. É uma linguagem contínua, quase não tem vírgula, então cada um tem que descobrir o ritmo, que aí quando ele descobre o ritmo, o ritmo conduz a leitura do poema. E se eu quebrasse em versos, aí eu ia estar entregando de bandeja assim uma um encobrimento que eu queria fazer para pedir a participação do leitor. Se o leitor uhum, não se dispuser a ler, ele fica diante daquele bloco ali, puta, mas onde é que começa, onde é que termina a frase, entendeu? Então uhum. ele pede um esforço. E foi isso que deu unidade a essa sessão. E também jogar com a ideia da fábula, né? A fábula, como você falou, pressupõe uma moral, mas também, por ser fábula, ela é constituída por um imaginário. Ela é uma fábula, não está preocupado em um tema, sei lá. A fábula ela tem essa coisa de um imaginário. Você criar uma fábula da cegonha e da raposa, por Uhum. mais que isso tenha um sentido que extrapola, mas ela é uma coisa ligada à imaginação, né? E eu procurei trazer isso para os temas contemporâneos e do cotidiano. A economia, tem a fábula da economia, a fábula do noticiário, a fábula da publicidade, tentando trabalhar a ideia de o quanto essas coisas que são tão concretas, né, a economia, a publicidade, elas têm um quê de fábula. Elas nos enganam, tentando mostrar que a economia... Como é que você explica o preço das coisas estarem tão altos num determinado período? Que explicação que existe? Entende? E ela determina a vida, né, das pessoas no dia a dia. E a própria história, né? A noção que a gente tem de história não será uma grande fábula, sabe? Hoje, já a versão dos, dos não vencedores, né? Já está bem bibliografada e tal, né? Mas tem um período longo da história humana que a história era só de quem venceu, né?
e foi construindo assim. Por exemplo, dar um exemplo concreto. Duque de Caxias, que é um herói nacional, o cara foi um tremendo assassino. Na Guerra do Paraguai, envenenou rios, que matou, dizimou crianças, velhos, crianças, entende? É disso que eu estou falando. Então, o quanto que a própria história, e aí eu estou falando da história com H maiúsculo, né, que é contada e lecionada nos bancos escolares, hoje, como eu disse, já com muitos questionamentos, né? O quanto ela é uma ficção, ela é uma fábula. E aí eu procurei trabalhar isso nesse conjunto de poemas. O quanto a economia é uma fábula, o quanto a publicidade, a fé está sendo tratada como uma fábula, sabe? País, né? Mas isso é interessante, né? Porque tanto quando você está lidando com a fábula, quanto na sessão anterior que você lida lá com seus interlocutores, parece que é o presente que sempre que organiza esse olhar, né? Que organiza essa forma de conceber as coisas através da linguagem aqui, mas é sempre o presente que orienta tudo. E isso é muito zen também, né? Estar profundamente no Uhum. aqui, no agora, né? Trazer para esse momento assim transitório, né? Ao mesmo tempo. Então, tanto que termina com a fábula zen, né? Exatamente. Exatamente. Depois de Isso. todo o quadro, eles são muito irônicos, os poemas, né? Às vezes muito diretos, contundentes, e depois de todo esse percurso, eu falei, não, vou terminar com uma coisa que aponta sempre para olha, há possibilidade, como estava dizendo, né? Ao mesmo tempo que a espécie humana produz um Hitler, um Mussolini, e a gente está dando nomes aqui de pessoas conhecidas, né? Mas quantos Uhum. anônimos Hitlerzinhos e Mussolinis tem por aí, né? Ao mesmo tempo que a própria espécie cria figuras como essa, cria, como eu falei, um Miles Davis, sabe? Cria um Coppola, cria um Kurosawa. Você vê como é um... Isso está falando em outro momento da nossa conversa, esses mistérios é que estão me chamando muita atenção, sabe? Porque, como eu disse, a sociologia pode explicar, o Capital do Marx vai explicar muito do funcionamento da sociedade atual, que a gente vive já há 3 séculos, né? Mas e esse mistério, cara, de uma espécie que produz coisas maravilhosas que te chamam a atenção para assuntos, para percepções que sozinho talvez a gente não conseguisse, e, por outro lado, para o horror absoluto, né? Como é que pode? Para mim, esse é um grande mistério, sabe? Pois é, com certeza. O livro fecha, né, Ademir, com essa parapsicologia da decomposição, que me parece ser uma peça um pouco diferenciada. Primeiro, que ela é mais extensa, né, ela tem algumas estações assim internas, e inclusive parece que foi publicado como plaquete, é isso? Foi o Polito, o Ronald Polito publicou há uns 2 anos antes de sair o Risca-Faca, uma plaquetezinha, acho que teve 20 exemplares, assim, uma coisa bem artesanal, muito bonitinha, com uma circulação muito restrita. Claro, sim. Tem uma. Eu fui lá no teu site, lá tem uma análise do Amador Ribeiro Neto Hum, sobre esse grande poema aqui. hum, E lá ele fala de polifonia urbana que se expressaria enquanto poesia denúncia, mas que não seria panfletária, né? Eu acho que isso diz muito também da sua poesia como um todo, né? Não só nesse livro, inclusive, mas parece haver aqui um aspecto de metalinguagem também, uhum. de intertextualidade, assim. Talvez você pudesse falar um pouco sobre esse poema, que me parece ser um pouco diferente do conjunto do livro, assim. Não sei se você acha isso também, o que você pode nos É, dizer sobre esse poema?
Ele é, já a partir do título, um diálogo com o famoso poema do João Cabral de Melo Neto, né, com Psicologia da Composição. E quase que como o negativo desse poema, né, que é um poema que eu admiro muito, mas eu procuro fazer um negativo para a psicologia da decomposição, né? Uma coisa assim até meio Cioran, né? O Uhum. filósofo romeno, né? E o poema é um diálogo com o poema dele, usando um pouco da forma do próprio poema dele, mas derivando, criando, talvez usando a própria metáfora que era muito significativa do próprio João Cabral, do rio, né? Ele expressa naquele outro poema também maravilhoso, O Cão Sem Plumas. Então, a partir vamos imaginar como poema do Cabral, o rio, né? Psicologia da composição, como o rio, e eu entro nesse rio, mas ao mesmo tempo eu vou aí saindo para afluentes, e eu estou falando em termos da linguagem, da forma, né? Eu vou fazendo derivações e algumas citações explícitas, né? Deixa eu lembrar que eu pegar um trecho que o cavalo com seus cascos, né? Que eu acho uma imagem tão... Não sei se eu vou localizar aqui. Uma pureza na palavra bala, faca enferrujada, lâmina cega. Aqui, ó. Os cavalos da poesia querem explodir o tempo escuro. No poema do original de João Cabral fala do tempo claro, né? Romper o ímã opaco, a mentira engendrada nas manchetes dos jornais. Quer dizer, a partir do poema dele, de citações do próprio poema, eu vou fazendo um percurso por esses afluentes, né? E o próprio início do poema, ele é uma citação ao contrário do próprio poema do João Cabral, que Uhum. ele fala: saio do meu poema como quem limpa as mãos, se eu não me engano. Não Acho que sei é. se eu estou fazendo a citação exata. E eu inverto, entro no meu poema como quem suja as mãos. E aí eu vou colocar a linguagem no poema num contexto bem urbano, contemporâneo, suburbano, né? Não tem trema, não tem métrica, não tem esquema na paisagem trêmula do poema. Tem treta com a polícia, tiros na surdina das noites, sangue, urina, esperma, vísceras lambidas por língua de cão. Quer dizer, aquele contexto que o João Cabral cria no poema original, eu estou dialogando com ele, mas trazendo para uma situação contemporânea, metropolitana, né? Eu vivo em São Paulo. E ele é diferente dos outros poemas, mas eu acho que nem tanto, viu, Ricardo? Se você pegar, por exemplo, surpreendentemente até da parte dos retratos, em termos de linguagem, não de contundência ou de imagens, você vai ver que, em termos de estrutura, ele tem uma paridade com alguns poemas ali. Uhum. Ele é um poema isolado, não tem dúvida, é um diálogo específico, explícito, com o poema do João Cabral, mas em termos de ritmo, em termos de imagens, de visão dos versos, da estrutura, ele não é tão diferente, não, de outros, acho eu. Uhum. Sim, a voz, inclusive, né, permanece, de certo modo, a mesma ali.
o que me interessou nesse poema é que você faz uma negação, você faz o reverso, né, das proposições do João Cabral de Melo Neto, não só nessas circunstâncias que você se referiu aí, o fato de você ser um cidadão de São Paulo, etc., né, todo esse aspecto aí, urbano, vivendo agora no século XXI, etc., mas na própria dimensão da metalinguagem, né? Porque você traz a palavra pele, palavras travestidas, palavra bala, palavra estéril. Você faz esses reversos aí que eu acho que acrescentam, né? Tornam a sua discussão com o João Cabral um pouco um pouco mais não, bem mais complexa, nesse sentido, ser uma leitura crítica que presta uma homenagem, mas se posiciona também. Eu acho que não existe melhor homenagem do que você se posicionar em relação a um grande nome, né, da poesia brasileira, né? É, Gosto muito mesmo desse trecho. o que a gente até já mencionou nessa conversa, aquele desejo de diálogo, sabe, com os nossos pares, né? João Cabral já foi mais velho que nós, né? Que geração anterior, mas pô, a gente dividiu durante um bom tempo o espaço no planeta com um cara como o João Cabral. É um privilégio Sim, para a gente, né? Ter um sim. poeta da qualidade dele como contemporâneo, né? Então esse desejo, sabe, de a poesia, ela no fundo, acho que qualquer arte, sabe, você vai fazer música, ou música, né, sem não a canção, a música que a gente chama de instrumental é a música, ou você vai fazer uma canção popular com música e com letra, cara, você está dialogando com todos os que vieram antes de você, você queira ou não, você está dialogando, e você pode dialogar de uma maneira, pelo menos, pô, não estou fazendo feio diante né, de tudo que já fizeram, ou você pode passar um carão, né, um vexame, se você não Uhum. procura, porra, estudar a linguagem onde você está se metendo e tudo, né? Por isso estava falando no outro trecho aqui da conversa que a gente precisa ter precisa ter, não gosto muito do imperativo, mas é bom ter, né, a consciência daquele ramo em que você está se dedicando, né, e saber que muitos antes de você já fizeram, provavelmente outros depois de nós vão continuar fazendo, e talvez a gente sirva de referência para os que vão vir depois, talvez não, vai saber, né? É importante é ir fazendo, né? Uhum, Fazendo o que a gente pode, né? Sabe o que eu exatamente. senti, né? Eu acho que a gente pode ir fechando aqui, mas eu ainda queria retomar um pouco esse poema, porque eu senti nele, assim, não sei se você é um leitor do Ferreira Goulart, eu Adoro senti Ferreira Goulart, cara. esse poema como um pouco do poema sujo, sabe, também, assim, Uhum. essa coisa, você falou agora do como quem suja as mãos, aí me veio à cabeça o Ferreira Goulart, e que é um cara também que dialogou muito com a poesia do João Cabral, de uma forma crítica também, né? Cara, o Goulart, no final da vida, ele foi uma pena, né? Foi Ele para o foi outro uma lado, pessoa né? um pouco ressentida, assim, até manifestou, escreveu em jornal, algumas coisas até por lamentáveis, assim. Agora, pô, a poesia do Goulart, Poema Sujo, Luta Corporal, Dentro da Noite Veloz, falando dos livros e dos poemas, né? Pô, ele Aham, poema uma fotografia aérea, pô, ele faz sim, um passeio por São Luís do Maranhão, uma reflexão, né? A maravilha. partir de uma foto que ele Aham. vê tirada de um avião, uma fotografia aérea. Cara, aquilo é maravilhoso, aquilo é lindo, eu fico bem feito, muito bem escrito. Aliás, eu não sei se você conhece, e se as pessoas que vão nos assistir, ouvir, conhecem. Se não conhecem, procurem. Não tem o disco inteiro no YouTube, mas tem várias faixas. Era um LP
duplo, eu tive esse LP também, me levaram, o Ferreira Goulart lendo, falando os poemas, e o Egberto Gismonti tocando piano. Cara, Tem sim. é de arrepiar. E ele lê muito bem, né? Ele não lê, ele entoa, né? Eu gosto de usar a palavra Sim. entoar. Muito bem, cara, com uma puta dicção, com um ritmo, com Uhum. uma fluência, cara. E o Egberto tocando aquilo é de arrepiar. Eu acho que tem É um dos complexo. grandes poetas, um dos meus preferidos. E é curioso, né? As refregas que ele teve com os poetas concretos, com Augusto de Campos, principalmente com Augusto, e que todo mundo que me acompanha sabe também, a poesia concreta tem uma influência, inclusive para mim, muito grande, não em termos só de realização, mas de visão de poesia. Cara, mas isso não é problema meu, isso é problema deles. Sim, Sabe, que eles se resolverem, acho que em contextos que as pessoas brigavam aguerridamente, defendiam suas ideias aguerridamente, eu não me sinto, então eu tenho que optar entre Augusto de Campos e Ferreira Goulart. Não, isso não me diz respeito. Eu gosto dos dois. sim. É. Não, mas você falando desse fim de carreira do Ferreira Goulart, né? Teve aquele outro momento dele também muito populista, tem as posições dele mais nacionalistas nas artes plásticas. Tem algumas coisas assim que tornam o Ferreira Goulart um tanto irregular, né? No seu percurso, né? Ferreira Mas é um irregular, grande poeta, mas é né? um grande poeta. A poesia Maravilha. dele é Eu fui muito sensacional. influenciado também. Nossa, fui muito influenciado no começo assim da minha produção pelo Ferreira Goulart. Aquele primeiro Ferreira Goulart, principalmente da luta corporal, tal. Uhum. Mas cara, assim, maravilha, acho que deu para a gente, não sei se quer acrescentar alguma coisa à nossa discussão aqui. Se a gente pode ler um poema para fechar. Ah, Esse eu pode gosto muito ler. desse trecho 8 aí do Parapsicologia, um trecho que eu gosto bastante, assim. Vocês Ué, querem ler? leia. Quer ler? Não, leia você, eu gosto de ouvir. Tá bom, então eu vou ler esse aqui e a gente vai meio fechando, assim. É um poema, então, né, para a psicologia da decomposição, ele é numerado, assim, né, pequenos poemas internos, esse é o 8. A camisa vazia vestia um vivo antes do zunido da bala. Talvez um morto-vivo, mas ainda vivo. Talvez neblina de crack devorando o corpo. Estátua catatônica, flashes, luzes negras sob nuvens negras, um corpo, seu acúmulo de memórias, germinando os vermes que o devorarão. A camisa vazia que o vivo antes vestia não era um manto de plumas, não era sequer um manto de Arthur, bispo do Rosário. Um gesto, talvez insano, que tornava o morto, quando ainda vivo, quase transparente. Não só a camisa, mas a calça também vazia, o espaço onde o gesto do ainda vivo, agora também vazio. Você vê, Ricardo, você falou do Ferreira Goulart, né? Tem uma passagem aqui, uma construção típica do Goulart, né? Luzes negras sob nuvens negras, não essa. Um corpo, seu acúmulo de memória, Esses parênteses, né? de memórias. Isso Uhum. é. E já logo em seguida já vai cita o próprio João Cabral, né? E já liga com o Arthur Bispo. A camisa vazia que eu vivo antes vestia não era um manto de plumas. A gente pensa no cão sem plumas já também imediatamente, né? Mas Uhum. também pensa no manto do Bispo do Rosário, citado dois versos à frente, né? Cara, eu gosto muito disso, de dialogar, sabe? De Uhum. estar dialogando, como a gente falou, com os contemporâneos, sabe? Da nossa geração, inclusive, tem um diálogo muito longo com o Rodrigo Garcia Lopes, com o Marcos Losnak. Porra, aí em Curitiba, tem poetas fantásticos, cara. Tadeu Wojciechowski, difícil de pronunciar. Tadeu é um grande poeta.
né? Tem você aí, tem o Ricardo Corona, e Uhum, por que não estar dialogando com... Estamos vivos, sabe? Produzindo e produzindo coisas muito estimulantes para quem está procurando uhum. refletir e perceber, né? Pois é. Mas, assim, conversar com você e ter lido o Risca-Faca, principalmente, ampliou muito a minha percepção da tua poesia, que tem esse aspecto político, né, assim, que se posiciona diante da vida social, tem esse lado da leveza e tem esse diálogo com os contemporâneos e com os antepassados também. Então, uma poética bem complexa e multifacetada, né? Agradeço muito a tua presença, Ademir, foi maravilha mesmo. Foi ótimo ter essa troca aqui agora. Vamos deixar aqui o link do Risca-Faca, né? E do teu site também, que é um site bem legal, bem produzido ali. Pô, Foi eu que ótimo. agradeço, Ricardo. É muito legal, cara, ter esse diálogo que a gente está falando, né? E outras pessoas terem acesso, né? Hoje a gente tem os meios de difusão assim muito próximos da gente, né? Muito legal você Uhum. estar usando esse espaço aí para refletindo sobre a poesia, sobre a arte, sobre a vida. Vá em frente, bem legal. Maravilha. Então, até semana que vem, um outro livro aqui. Abraço. Valeu, Ademir. Valeu quem está Valeu, assistindo. abração para todos.